Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Doutrinarte, Academia Cristã de Teologia, Cultura e Arte. Eu sou Samuel Fratelli. Eu sou o Felipe Moreira. Estamos aqui no segundo episódio do Doutricast. E espero que você já tenha visto o primeiro, se você não viu, corre lá para assistir. E hoje vamos falar sobre o culto e a formação cristã. Tá? Isso aí. E antes da gente começar o assunto, não podemos esquecer de... like! E o comentário aí, dá um bom dia, dá uma boa tarde, uma boa noite, enfim. Se você está vendo esse vídeo, né? Então se inscreva no canal, se inscreve aí. Ative o sininho, que isso ajuda a gente a engajar aqui e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Isso aí. Beleza? Contamos com vocês. Valeu. Mas vamos lá. Então, o que o culto e a formação cristã tem alguma coisa a ver de relação? Tá? Essa é a nossa tema de hoje. Então, eu te pergunto aí, Felipe. Primeira coisa, culto e formação cristã. Eu sei que a gente já falou no outro episódio, mas tudo vai começar com a cosmovisão, certo? Perfeito. Então, dá uma pincelada aí de novo da cosmovisão. Bom, a gente, de uma maneira bem mais genérica, assim, a gente definiu cosmovisão como a lente pela qual a gente enxerga a realidade e, a partir dela, se relaciona com o mundo à nossa volta. Então, todos nós possuímos uma cosmovisão, a partir de vários, enfim, pressupostos e influências na nossa identidade, na nossa formação, que determinam a maneira como a gente enxerga e determina, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim aos nossos olhos e tal. Então, cosmovisão vem justamente do quê? Dessa ideia de visão de mundo, visão da realidade. E eu acho que para esse tema, né, pensar em culto, em formação cristã, falar sobre cosmovisão é o que a gente não pode reduzir apenas à cognição, né, como se cosmovisão fosse algo que apenas estivesse relacionado a conceitos, a temas abstratos, a apenas uma questão do uso da própria mente. Mas falar sobre cosmovisão e cosmovisão cristã é pensar sobre um tema que afeta a nossa maneira de viver como discípulos de Jesus. Então, cosmovisão é um tema que está intimamente relacionado com o discipulado, né? A maneira como a gente se porta como um seguidor de Jesus nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em todos os contextos culturais afora aí. E é fundamental, né, para a gente poder agradar o nosso Senhor, é saber como que a nossa cosmovisão está ou não alinhada com os princípios da Escritura, né? Exatamente. Se a gente pensar a cosmovisão em todos esses aspectos, você falou que não é só o cognitivo, mas você tem o ético, você tem o estético, Perfeito. O próprio ontológico, que parece que é uma coisa muito abstrata, Sim. mas não é. É quem eu sou, quem somos, você é, né? quem nós Essencialmente, somos, nossa identidade, né? Então, se pensando exatamente em identidade, de que forma a nossa identidade, ou seja, essa nossa cosmovisão pensando em quem somos nós, como que ela é moldada? Como ela é moldada? Cara, a gente pode pensar que assim, de maneira direta e indireta, por várias influências. Quem aqui talvez nunca ouviu, enfim, nos ciclos de família aí, jantar familiar, aquela tia que vira e fala: nossa, você parece tanto com o seu pai. Sim. Nossa, você se veste, você tem um jeito de falar, etc. Por quê? Porque, querendo ou não, um primeiro núcleo, ou um primeiro ciclo de relacionamento que nos modela mesmo, que influencia, é a família. Com né? certeza. Enquanto a gostos, a preferências particulares, das coisas mais, assim, triviais, mais básicas da vida, assim, até mesmo a perspectiva profissional, futuro, tal. Você mesmo, você é músico, né, cara? Professor, educador musical, e você tem filhos que já têm alguma influência já vindo dos próprios pais. Sim. Quanto a isso, né? Então, acho que analisar os nossos ciclos de relacionamento e de convivência são muito importantes para saber justamente as influências que nós temos, né? Pensa, por exemplo, no trabalho. O seu contexto de trabalho, ele é também fundamental para a formação da sua cosmovisão. Por quê? Vamos pensar que quem trabalha aqui em São Paulo, enfim, onde você mora aí e tal, se você segue um horário comercial ali, segunda a sexta trabalhando, bem provável que você passe mais tempo com as pessoas do seu trabalho do que a sua família. É verdade. E aí acaba que você tem jeitos, maneiras de pensar até de assuntos do cotidiano, como política, como questões sociais, os debates atuais aí, que em alguma medida seu senso crítico está muito relacionado com isso também. E como não pensar em igreja, né, cara? Se você é alguém que, desde pequeno, congrega, a despeito da denominação que você faz parte e tal, você tem ali perspectivas até mesmo de
culto, de maneira de se portar como um cristão, que está muito relacionado à sua escola denominacional ali e etc. Dentre tantas outras influências que a gente poderia ter, como até o próprio estudo mais formal mesmo, acadêmico, etc. Então vamos pensar que, assim, resumidamente, a nossa cosmovisão, ela é fruto justamente das influências dos contextos em que nós estamos, do convívio de pessoas que nós temos também, e eu acho que acaba tendo também até do nosso relacionamento com as matérias-primas à nossa volta, né? Sim. Seja a própria arte, seja o contato que a gente tem com as exatas, as humanas e etc. Aí, né? Acho que por aí, né, cara? Sim. E você já citou que então, a igreja é um aspecto importante também dentro dessa modelagem, Sim. podemos dizer assim. Achei interessante usar o termo modelagem, não construção, exatamente perfeito, por isso, perfeito. né? Existe uma diferença entre modelagem e construção. Com certeza. Né? A gente pensa muito na construção do caráter, mas não é bem uma construção, é uma modelagem. Perfeito. Né? Como você falou, as crianças já nascem com algumas coisas dos pais, e no decorrer da vida elas vão sendo modeladas, Perfeito. ou para mais perto dos pais, ou para longe dos Exato, pais, né? E aí vai escola, faculdade, trabalho, a igreja, amigos, vários ciclos, né? E aí, então, qual a relação, você falou já da igreja ser um aspecto formativo dessa modelagem? O culto em si, ele tem algo a ver com isso ou não? É só o convívio da igreja? Ou você acha que aquele momento da reunião da igreja, o domingo de manhã ali, reunido, pregação, música, tem a ver com esse aspecto modelado, né, de modelagem do ser humano ou não? Cara, eu acho que tem muito a ver, né? Um autor que nós, enfim, aqui no Doutrinarte nós dialogamos muito é o James Smith, né? Sim. Principalmente com a sua tese das liturgias, né, culturais serem formativas para nós. De modo bem simples aqui, o próprio Smith ele define liturgia como práticas formativas, né? A despeito de especificidades das liturgias, dos nossos cultos, etc., ele entende que toda e qualquer liturgia são práticas que, de alguma forma, a constância delas vai nos educar, né? E aí vamos pensar no nosso culto, né, cara? A gente que vem de tradições semelhantes, né, do protestantismo, assim, tal, estamos ali já, pelo menos num trilho histórico aí de confissão, de fé, de convicções a respeito de aspectos da vida cristã de modo geral, como também da adoração. Nós entendemos que as liturgias dominicais, por exemplo, as liturgias dos cultos que nós temos, elas acabam sendo justamente fundamentais. Vamos voltar para o primeiro ponto, né? Para a formação da cosmovisão cristã, do discipulado cristão e da nossa identidade. Porque nós temos alguns movimentos que ocorrem dentro de um culto que eles acabam, assim, talvez caindo num certo costume para nós, mas eles têm muito significado por trás. Seja uma oração que exige de uma comunidade uma resposta de aprovação positiva, enfim, ou dessa consciência do envolvimento de que por mais que alguém esteja orando conosco e por nós ali, né, alguém tal, nós juntos estamos como comunidade orando a Deus. É o próprio ponto de se coloquem de pé e vamos ler a palavra de Deus, etc. Então, assim, existem algumas práticas que elas, por mais simples que até sejam para nós, elas acabam já de alguma forma trazendo para nós alguns sinais, assim, a respeito de quem Deus é, de quem somos nós, de o que nós estamos fazendo aqui, o que está envolvido em toda essa prática litúrgica aqui, né? Dentre outras coisas, né? Enfim. Sim. Pensando nisso, uma coisa que eu vejo muito que acontece, né, desse convívio com a igreja é o vocabulário, né? Perfeito. Então as pessoas começam a usar muito, a gente chama até do evangeliquez, né? Perfeito. E acha que a partir desse momento, então tá vendo? Uma pessoa já foi formada. E não, né? Porque eu entendo, né, como você falou, tudo ali vai formando a pessoa. Uhum. Né? Então, você falou do levantar das mãos, a própria oração, né, o respeito pela palavra. Tudo isso, ele é cultivado. Perfeito. Né? E acho que o cultivo aí tem tudo a ver com culto, né? Ele é cultivado nas pessoas exatamente nesses momentos da liturgia. Sim. Né? E um perigo que eu vejo, que acontece em muitas igrejas, é que você tem uma certa modelagem
de algumas coisas, como o próprio evangeliquez, Sim. o levantar a mão do momento das músicas, o cantar, se dança, não dança, se bate Sim. palma, não bate palma. Mas aí você citou a oração. E quanto você acha que as orações são importantes para a formação do cristão? Cara, eu acho que tudo começa, até mesmo se a gente for partir, por exemplo, para o próprio Pai Nosso, né? Jesus, quando ele institui ali, né, coloca ali o Pai Nosso para os discípulos, há algo muito curioso, porque toda a estrutura da oração do Pai Nosso, ela não diz respeito a algo que eu falo que não me afeta de alguma forma. Porque você percebe que há se a gente lembra muito bem, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado, etc. Há uma perspectiva em que a oração ela sempre começa com um reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, da centralidade da vontade dele, do nosso anseio para que a vontade dele, que é simbolizada pela sua soberania no céu, o seu governo, seja também realizada na terra. Em seguida, Jesus nos direciona agora para uma perspectiva mais horizontal da oração, aonde eu oro não por mim, mas eu oro no plural, né? Sim, Nós, nosso pão, nossas dívidas. Então, acho que a oração, ela acaba sendo um movimento em que nós, em nome de Jesus, nos vamos até o Senhor com súplicas, com petições, mas ao mesmo tempo, ao orarmos, somos modelados como comunidade ao desejo do Senhor, né? À vontade do Senhor, né? O salmista mesmo coloca para nós, né? Deleite-se no Senhor, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Jesus, de outra forma, coloca, né? Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Então a oração ganha um aspecto muito maior do que um caminho para se ter algo, né? Mas é justamente um meio para a gente se adequar e se modelar à imagem do Senhor, à vontade do Senhor. E o culto proporciona isso, né? O culto proporciona esse ambiente em que a gente precisa sempre estar consciente do quanto nós estamos orando, não em termos somente quantitativos, mas qualitativos, né? Porque aí envolve saber orar, mas orar bem. E orar bem é orar como Deus estabeleceu a oração, né? Enfim, você consegue reverberar um pouco mais disso? Sim, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque era um costume mais de tempos atrás aí, de ter aquela oração um pouco mais imponente por parte do pastor, né? E era um momento até bem. As pessoas até começaram a tirar sarro, né? Ó Senhor, Deus poderoso, né? Mas excelentíssimo, fazia aquele baita cabeçalho, né? E aí depois, não precisa disso, porque Deus é Pai, Deus é próximo. E eu creio nessas coisas. Sim. Só que o que eu percebo é que a qualidade da oração começou a cair. Foi de um extremo para outro. Exato, foi de um extremo para outro. Então hoje começa, ó Deus, e aí, né? Como se fosse meu amiguinho do lado, né? Como se fosse mais dois aqui. Não, Deus é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Pai, mas eu não vou tratar ele da mesma forma que eu trato meu pai, embora eu trato meu pai com muito respeito, né? Sim. Mas ele é meu pai, mas ele continua sendo Deus Santo, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Né? Então, eu acredito que se... e aí uma coisa que aconteceu nas igrejas também, além de perder essa oração tão imponente, trazendo, eu acho que foi uma confusão, vê se você concorda comigo nisso, esse senso de comunidade. Não, a oração então é da comunidade. Então não tem que ser o pastor aqui orando. Vamos, cada um faz a sua oração e vamos orando. E o que acontece com isso? Vamos pensar em pessoas que chegam na igreja, elas não sabem orar ainda. Exato. E aí, ora aí. Ora aí. Exato. E ele vai orar sei lá o quê. Exato. Agora, a partir do momento, e eu penso muito isso em mim, porque eu cresci nesse meio de ter aquela oração, e você começa a repetir certas frases, certo? A forma da oração, né? O começo, meio e fim, né? Porque você aprende ouvindo outra pessoa orar e você orando com ela, né? E então, você acha que isso é necessário hoje na igreja? Cara, eu acho fundamental. Eu não me lembro agora a referência, mas acho que é Lucas 11, se não me engano, que nós temos Jesus e os discípulos. Jesus estava orando. E aí, depois que Jesus termina de orar, um dos discípulos vira e fala assim, mestre, nos ensina a orar, assim como João ensinava os seus. E aí é interessante porque a gente percebe várias lições nesse pequeno verso. Assim. A primeira delas é de que Jesus era um mestre de oração, né? A jornada de Jesus é marcada por vários momentos particulares de Jesus
e até mesmo ali diante das pessoas orando, se portando como um pai e tal. E era sempre impressionante para quem olhava para Jesus, né? O Andy Wright, no livro dele Simplesmente Jesus, lê esse livro, viu? Ele vai dizer o seguinte, né, que dentre tantas coisas que impressionava esse jovem judeu que estava ali, chamado Jesus, era o fato de como ele falava com Deus. E ao falar com Deus demonstrava que ele tinha tudo sob controle, né? Jesus era um mestre de oração, só que ao mesmo tempo o texto de Lucas mostra para nós que a oração é algo que se aprende, que é uma jornada, que é aperfeiçoado, que é lapidado. E ao mesmo tempo também de que grandes homens de Deus e mulheres de Deus que são usados por ele oram, né? Sim. Então, voltando ao seu ponto aqui, primeiro, a oração não é algo que a gente tem que se dar por satisfeito nunca. De achar que, tipo assim, nossa, eu oro já sei como... já tá resolvido, tal. Muito pelo contrário, nós precisamos a todo instante nos questionarmos o quanto que nós estamos orando de acordo com Jesus e de acordo com a palavra, etc. A comunidade é justamente esse ambiente onde, nesse relacionamento, a gente falou de discipulado na perspectiva do seguidor de Jesus, mas naquilo que nós entendemos como relacionamentos de discipulado, que é a comunidade pastoreando a própria comunidade. Cara, o culto é um ambiente onde pessoas que estão na jornada com Jesus, com mais experiência no falar com Deus, vão me ensinar a falar com Deus. Sim. Então acho que é fundamental nós termos um equilíbrio entre quem nos conduzirá em algum momento de oração e em momentos em que a comunidade haverá uma liberdade para isso. Mas eu acho que ir para um extremo ou outro vai ser, enfim, prejudicial, né? Porque os neófitos, os que estão chegando agora, eles não sabem como orar com o Senhor. E a gente pode cair nessa postura mais banal, né? Sim. Em que a gente pensa que assim... E aí acho que é interessante, né, Samuel? Assim, já devolvendo para você com uma pergunta, fugindo da pauta, hein? Tá fugindo da pauta aqui. Mas pensa comigo, querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado de, ao pensar no culto, e aí vamos já seguir essa argumentação da oração, mas você pode até estender para outros pontos, de não banalizar, levando o culto para algo subjetivo demais. No sentido de que assim, não, mas o culto é a minha adoração, é o meu coração, é o meu envolvimento com o Senhor, e então eu posso chegar ali e onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Entendeu? Meu Deus, tem que tomar muito cuidado. O que você me diz sobre isso, já caminhando, falando sobre oração e, enfim, dessa influência uns dos outros para aprender a orar, né? Essa parte aí, porque você já tinha citado antes sobre essa questão da comunidade. Sim. Né? Você até citou na oração do Pai Nosso, que traz essa questão do nós, e não do eu. Sim. Né? E aí eu queria já até pensar nisso, trazendo para as outras partes. Né? Porque o culto, como você disse, não é o meu culto. Então quando eu saio no domingo de manhã, eu fui lá prestar o meu culto ao Senhor. Não. É o culto isso, né? da comunidade. Perfeito. Né? É quando a gente já pincelou isso no primeiro episódio, né? Que nós somos o templo. Sim. Certo? É um corpo. Sim. Um templo, um corpo. Então, o culto é o culto do corpo. É um culto de um corpo, não de vários pedacinhos. Não de um membro do corpo. Não de um membro do Exato. corpo. Né? A gente pode pensar, mas e meu culto devocional em casa? É um ponto que é totalmente diferente desse do é um aspecto da adoração do indivíduo, né? Mas que não está ali, né? Não é o comunitário. Não é o comunitário ele é formativo. O comunitário ele tem, a gente pode um grau de importância para a nossa vida muito mais elevada do que o pessoal. Né? Não tirando o pessoal, né? A importância também, né? do nosso momento devocional. Né? O pessoal fala muito do secreto. Né? Não, é importante, Jesus, tanto é que Jesus fala disso. Nós temos esse momento. Sim. Mas não é que o secreto é mais importante do que o culto, eu acho o contrário. Até porque, vamos pensar que na nova criação, ninguém vai para casa ficar sozinho. Exatamente. Né? Exatamente. Eu creio que, então, eu só vou ter o meu momento do secreto quando eu aprendi alguma coisa aqui. Eu aprendi a orar, eu aprendi a adorar, eu aprendi a me portar diante de Deus. Aí eu vou ter o meu secreto. Mas não é aqui que forma aqui. Perfeito. Né, que eu já vi bem fugindo da pauta agora também, né? Já vi muita gente falando assim, não, porque, principalmente para nós que ministramos louvor, Sim. Não, porque você só vai ter ministrar um bom louvor se você gastar tempo no secreto. O que você pensa sobre isso? Cara, isso é muito curioso, né? Porque eu acho que assim, a gente não pode negligenciar que na Nova Aliança, e a gente promete que nós teremos um episódio falando sobre adoração mesmo em si,
Mas a gente não pode negligenciar que na perspectiva do Novo Testamento, a adoração ela ganha um aspecto muito mais da totalidade da existência do indivíduo, né? Tudo que ele faz, tudo que ele entende, a maneira como ele vive a vida dele por si só, está relacionado à adoração dele. E a gente não pode também negar de que há um ponto em que, como indivíduo, eu não falo nem para a questão do ministro em si, mas da comunidade, em que a saúde da sua espiritualidade semanal, ela de alguma forma afeta a sua reunião ali, no sentido de que você deve estar ali como um cooperador para que o culto a Deus seja feito, e às vezes você está fora disso, né? Tá fora do mistério, tá fora da visão, né? Tá fora da visão. Então eu acho que assim, existe, a depender da perspectiva, uma certa relação em que o indivíduo, ao chegar ali diante da comunidade, que vai conduzir, você que talvez é um ministro de louvor, participa do culto ali, a sua espiritualidade semanal, em alguma medida, ela afeta realmente o seu domingo. Até porque, querendo ou não, nós vamos pensar que nós temos a adoração espalhada e a adoração reunida, né? Isso. A adoração espalhada é quando os discípulos de Jesus, na sua cotidiano, na sua vida ali, estão espalhados, vamos pensar nós que moramos aqui em São Paulo, pela cidade de São Paulo. Mas no domingo, nós potencializamos o nosso culto, porque nós teremos agora o outro juntamente conosco, né? Eu acho que sim, a resposta é sim, há essa influência da nossa espiritualidade na semana, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, é sempre uma linha de mão dupla, né? Sim. Porque quando você vai lá em Efésios 5, o que Paulo fala para nós, né? Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só que ele fala, como é que acontece isso? Ele explica, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, né, tal. Ou seja, de alguma forma, a nossa espiritualidade, ela é alimentada pelo comunitário. Sim. Então, eu não posso achar que o individual é suficiente, ele não é. Ele nunca será suficiente para pensar que, se eu faço as minhas orações em casa, no momento devocional, eu já tenho tudo que eu preciso para minha espiritualidade. Não, você não tem. Por quê? Porque Deus nos chamou para viver como um povo dele, como a comunidade dele, a comunidade do Messias aqui agora, a comunidade de Jesus, que espalhado está ali vivendo em nome dele, mas que anseia para a reunião, aonde nós juntos ali estaremos nos edificando. E aí, vamos para o nosso ponto aqui, né? Nos modelando, nos formando, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? É isso aí mesmo, eu concordo, totalmente. Concorda, né, cara? Lógico. Ufa, quase que o Dominite acabava agora aqui. É nada. Então, então, diante disso daí, como que você entende a importância da liturgia dominical, então, do que acontece no culto dominical? Cara, esse acho que é um tema que, assim, eu acho que caberia até mais à frente aí a gente talvez gastar mais tempo para falar sobre isso, né? Porque pensar em liturgia é algo que é muito importante. É muito importante porque a gente vive hoje numa cultura onde falar sobre consumismo dentro de igreja não é absurdo mais. Infelizmente. Deveria ser um absurdo para nós. Mas hoje a gente usa muitas vezes critérios muito do tipo... eu não gostei muito do louvor hoje, né? O repertório não estava meu predileto. Mas o pastor hoje pregando não foi muito assim. Por quê? Porque a gente tem... Isso muitas vezes indireto, tá? É indireto. Às vezes a gente não intencionalmente tem esse tipo de postura, mas indiretamente a gente está ali com uma visão muito consumista da liturgia. Então, se o culto não me agradou, eu não saí satisfeito. E isso faz com que a gente muitas vezes pense que assim, a liturgia de um culto ela é sempre feita para nós. E não, né? Não. A liturgia ela é uma prática que ela é formativa, que ela vai acabar nos modelando, mas ela nos modela à medida que ela toda é desenvolvida para o Senhor, certo? Então eu acho que assim, acho que o primeiro ponto, é muito importante que nossas lideranças pensem em liturgias. É muito importante que os nossos cultos dominicais sejam pensados. E eu sei que talvez, para algumas tradições, talvez você está aqui e levante o seguinte questionamento, mas e o agir do Espírito, né? Aonde é que entra o Espírito Santo? Porque se eu vou ter que pensar tudo de antemão, o nosso ponto aqui não é encaixotar uma liturgia a ponto de não haver ali vida nela, né? A liturgia ela não deve matar o culto, muito pelo contrário. Mas
a Escritura, ela já pressupõe para nós, por mais que não haja no Novo Testamento algo prescrito assim, claro mesmo, do como deve ser uma liturgia, mas ela pressupõe para nós algumas coisas que devem intencionalmente serem pensadas. Cânticos, eu não sei, acredito que o Samuel pense como eu, Efésios 5, né, salmos, hinos e cânticos espirituais, é um pouco obscuro saber o que significava, o que eram os cânticos ali, mas de alguma forma mostra para nós que há uma diversidade do que é cantado numa comunidade. Então vamos um aspecto prático aqui. Se você faz parte de uma igreja em que a todo e qualquer custo vocês cantam músicas somente atuais, isso talvez nós não conhecemos sua comunidade, mas talvez possa ser um problema. Porque se você tem uma comunidade que é multigeracional, você vai ter pessoas que vão ter dificuldades com músicas atuais, sendo que elas vêm de uma escola de músicas mais antigas. Então, conhecer sua comunidade também vai afetar o que você pensa liturgicamente quanto ao que você vai cantar. Oração, cânticos e palavra, acredito que sejam coisas essenciais que tem que ter ali. Nós precisamos orar, nós precisamos cantar e nós precisamos ter a palavra ali. Mas eu acho que um ponto importante e depois eu devolvo para você colocar algumas coisas mais práticas, mas a palavra de Deus deve conduzir o culto. Sim. Eu acho que as nossas liturgias dominicais, elas devem tomar muito cuidado com a teologia do bom senso, sabe? Aonde você acha que pelo bom senso, eu acho que isso aqui é válido, eu acho que isso aqui pode. A gente precisa sempre se perguntar o quanto que a Escritura está norteando o que nós estamos fazendo. Sim. O que nós cantamos é conduzido pela Escritura, as nossas orações são conduzidas pela Escritura, a própria pregação mesmo, a Escritura que está sendo ali, de fato, falando à comunidade. E aí você pode se perguntar, é óbvio, tal, mas às vezes não é. Às vezes a gente lê o texto, mas lê o texto por conveniência. Então, procure pensar seus momentos de oração. Talvez você tenha um momento de oração ali em que você coloca a comunidade para confessar pecados, ou você vai fazer uma abertura de uma liturgia. Procure salmos de convocação para adoração, não é? Ou textos que tragam para nós essa perspectiva de que a nossa adoração só ocorre por meio de Jesus como sumo sacerdote. Então é interessante que uma comunidade, dominicalmente, a gente está pensando no culto dominical aqui, ela tenha um culto que seja pensado para um fim. Exato. Então, as liturgias dominicais, pensar nelas é de importância assim, fundamental. Por quê? Porque ao pensar nossas liturgias de maneira intencional, nós estaremos, querendo ou não, cooperando para a formação da comunidade. Para como essa comunidade vai aprender a orar, vai aprender a se portar com Deus, vai aprender a adorar o Senhor, e etc, etc, etc. Mas o que você me diz mais? Tive alguns insights quando você falava, né? Primeiro, aquela pergunta que eu te fiz do secreto. Sim, né? sim. O nosso devocional diário vai afetar? Se você é um ministro de louvor que está preparando a sua liturgia, como você vai achar texto? Como você vai saber o que falar? Se você não tiver o seu momento de estudo da palavra, você ali, estudando as escrituras, e entendendo, fazendo uma conexão, escolhendo as músicas, mas essa música é bíblica, então vai no texto. Exige um preparo que é você sozinho ali. Sim. Né? Então ali eu acho que já pega um ponto importante aí. Mas outra coisa que você falou, né, da palavra como o centro de todas as coisas, né? O próprio Mark Dever escreveu, e na verdade nem é dele, ele só citou, né? Mas o culto é ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e ver a palavra através do sacramento. Sim. Então, eu acho que é isso aí. É o que rege nosso culto, nossa liturgia dominical, é a palavra de Deus. E como você citou, é uma coisa que foi se perdendo. Está muito mais no consumismo. O que me agrada? Não é o que me agrada. Porque embora a palavra de Deus, como ela própria diz, né, ela pode ser doce como mel, tal, mas ela também fere. Pode ser quando está escrito em Hebreus, ela vai a ponto de dividir ossos e medulas, né? E quando você pensa numa coisa dessa, é uma coisa que gostosinho. Quando você pensa numa coisa cortante, né, não é gostoso. Sim. Então a palavra de Deus ela tem os dois pontos. Ela corta porque ela quer nos purificar, ela quer cortar o pecado da nossa vida, mas ao mesmo tempo também ela mostra a graça, mostra o amor de Deus. A gente canta, né? Quebrantado. O que é quebrantado? É ser quebrado. Cara, né? Já vai barato, vai ser quebrantado. Que legal! Amor. Não, quebrantado é uma coisa que é quebrar. E nada que quebra é gostoso. Né? Acho que se qualquer coisa que cai, um copo que cai no chão e quebra, se ele pudesse falar, que gostoso, não, ele doeu.
né? Porque, mas é exatamente isso. Então a palavra de Deus, ela tem esses dois aspectos. E se a gente quer um culto que só massageia o nosso ego, só deixa aquele ambiente gostosinho, que nunca confronta a gente, tem um problema. Se você vai num culto no domingo e em ponto algum você foi confrontado, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é porque você é bom demais, porque ninguém é. Exatamente. Né? O culto sempre vai trazer um confronto, só que ao mesmo tempo traz a graça, porque o evangelho é boa nova. Perfeito. Então, eu vejo o culto exatamente como esse misto dessas coisas. Sim. Né? E aí, claro, isso é formativo. Porque ao mesmo tempo, o culto vai me mostrar, pela palavra, pelas músicas que cantamos, aí entra um ponto importante. Que músicas estamos cantando? Exato, cara. Elas são bíblicas. Exato. Você já tinha falado da oração, desse aspecto que exalta Deus, e depois traz, que é uma questão comunitária. Como estão as nossas músicas? Sobre quem elas estão falando? Perfeito. Elas estão mostrando quem é Deus de verdade, conforme ele se revela nas Escrituras? Isso, Mel, só um parêntese aqui. Cabe a gente saber separar, né? Existem músicas e músicas. A gente não está falando apenas só em aspecto teológico, mas até em termos de proposta para o contexto em que ela vai ser executada. Talvez você tenha uma música muito boa, bíblica, saudável, mas que para um ambiente comunitário não cabe. Exato. Porque o arranjo dela, o estilo dela, a linguagem dela, tal, ela pode ser de bênção, e de fato é, para o seu secreto lá, para sua casa, para o seu momento devocional, mas para o culto não é. Sim. Então pensar sobre música envolve muitos aspectos. Muitos aspectos. Eu acho que a gente vai trabalhar isso com mais tempo. Hoje nós só estamos meio que falando dessa formação, mas depois fica tranquilo aí que a gente vai ter só falando sobre isso. A gente está levantando várias bolas. Mas pode pôr, vai aproveitando, faz os comentários coloca aí. Nos comentários, suas reverberações. Perfeito. Isso é legal. Tá? Então, pra gente concluir aqui, né, o que você falaria ainda mais sobre esse aspecto formativo da liturgia dominical? Cara, eu acho que até vale a pena, Samuel, a gente fazer indicação, acho que desses dois livros aqui, ótimo. São dois livros aqui que, enfim, já colocando aqui, daqui a pouco a gente fala sobre eles para vocês aqui, mas o que a gente pode pensar ainda mais é o seguinte, eu acho que a gente comentou muito isso, acho que foi no final do nosso primeiro episódio aí, que é a respeito do evangelho no final das contas, né? E eu acho que nada melhor do que também enfatizar isso nesse final aqui. É pensar que, assim, o que nos insere no reino? É o evangelho. O que nos garante que a gente vai chegar lá no final e vivenciar a realidade da nova criação? É o evangelho. Mas o que nos mantém nessa jornada de pé? É o evangelho. O evangelho sempre será justamente o fundamento para a nossa existência, para a nossa vida, para tudo. A formação cristã, que é o que a gente anseia que seja formado na nossa maneira de enxergar a realidade, por meio do próprio culto cristão também, ela tem como substância o evangelho. Diante disso, o que a gente pode colocar aqui, não estabelecendo nenhum tipo de esquema para vocês, afinal nós entendemos que quem nos assiste aí, quem acompanha o Doutrinarte, são de denominações diversas, etc. Mas é pensar que, assim, pilares do que é a mensagem do evangelho devem permear nosso culto, né? Com certeza. A gente precisa, em alguma medida, sempre falar de pecado. Sim. A gente precisa, em alguma medida, sempre falar a respeito de quem Deus é. A gente precisa, em alguma medida, dos nossos cultos, ter sempre, ao entender quem Deus é, ao entender quem nós somos, ter graça, como sempre aquilo que nos dá a certeza de que, apesar de nós, nesse ambiente de culto, é Cristo que nos une, que nos proporciona viver essa realidade com o Senhor. Então, acho que minha última fala fica no ponto de pensar que nossas liturgias dominicais, o culto cristão, que é importantíssimo para a formação do discipulado, para quem nós somos, tem que ter sempre o evangelho como esse fio condutor aqui, né? Com certeza. Eu acho que o evangelho, ele rege tudo. Né? E como você falou, todo culto tem que falar sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre o pecado, e você falou da graça, e falar da obra de Cristo. Exato. Né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns cultos, há um tempo atrás, de uma certa igreja aí, e eu ficava impressionado que eu participei, acho que de uns 4 cultos deles, dominicais. Jesus não era citado em nenhum dos cultos. Que triste, nem na pregação, nem no momento de adoração. Puxa vida, hein? Falava de Deus, falava até, lia o texto bíblico, e não falava de Jesus na obra. A cruz nunca foi citada. Então, eu fiquei incomodadíssimo com isso. Como que uma reunião cristã não fala da cruz?
Irônico É demais, irônico, cara. né? E Verdade. triste isso. Mas eu vejo que é uma realidade que está crescendo em muitas igrejas. Sim, Porque, como o próprio texto bíblico, a cruz é ofensiva. A cruz não é uma coisa bonitinha. sim. A gente gosta da cruz, usa a correntinha de cruz. Sim, na, sim. na minha igreja lá tem a. Mas maldito Tem. aquele que é pendurado no madeiro, né? Exatamente. Quando a gente pensa em contexto de Novo Testamento, Uhum. a cruz não podia nem ser. Não era nem assunto de rodinha. Pois é. Né? Isso era ofensivo falar da cruz. Sim, E esse é o nosso símbolo. Né? Por quê? Porque é ali que tudo foi garantido. Ali que nós somos realmente salvos. sim. É na morte e ressurreição de Jesus. Mas só existe ressurreição porque teve morte. Exato. Né? Então, eu acho que isso é um aspecto formativo importantíssimo. A morte e ressurreição de Jesus. Perfeito. Todos os cultos. Perfeito. Né? Eu acho que até a própria ceia, embora a gente não faça todo o culto, claro, tem algumas tradições que fazem, Sim, sim. né? Tem algumas igrejas que estão fazendo semanal, algumas fazem quinzenal, na minha lá faz mensal, acho que na sua também é mensal, né? Sim, mensal É também. mensal, tem algumas que estão fazendo anual, que eu discordo um Aí pouco. já Né? Mas enfim. é uma outra discussão. Exato. Mas quando Jesus institui a ceia, ele fala: façam isso em memória de mim quando se reunirem. Sim. Né? Então, é importante. E isso fala do quê? Morte e ressurreição. Perfeito. Então, até eu acho que, não quero estender aqui, mas depois a gente pode falar só sobre ceia, né, Legal, que é muito legal. importante. Mas aquele momento da ceia é exatamente ser transferido para a morte e ressurreição de Jesus e como isso me impacta agora na minha vida. Então, é totalmente formativo. Como que aí na segunda-feira, posterior ao culto, como que eu vou viver o meu dia? Ele vai ser baseado em tudo aquilo que eu vivenciei no meu culto do domingo. Perfeito. Tanto da minha comunidade, o senso de pertencimento a uma nova família, da pertencimento ao povo de Deus na história, não Perfeito. só naquele contexto, mas a graça que me alcançou, quem eu sou, quem são as pessoas que estão à minha volta, como que eu lido com elas. Se eu vou lidar com quem não é cristão, é como inimigo? Não, é como campo missionário. Perfeito. E a minha família? É também campo missionário. Então, aí a gente volta para a cosmovisão lá no começo. Uhum. O culto, ele vai começar a mudar a minha percepção de mundo. Então eu vou começar a olhar para tudo. As necessidades, o que tem valor, o que eu tenho. Exatamente. Até a segunda-feira, que todo mundo. Segunda-feira tem que trabalhar. Mas quando eu tenho uma formação boa do meu culto, eu vou acordar na segunda-feira e enxergar: esse dia eu vou glorificar o Senhor. Sim. Eu tenho que encontrar o prazer no Senhor. Sim. E se eu vou trabalhar para a glória de Deus. Sim. E se eu vou estudar, eu vou estudar para a glória de Deus. Perfeito. Então o culto tem que girar sempre em torno disso, Perfeito. para que a nossa semana seja um eco do que aconteceu no domingo. Perfeito. Cara, bênção demais, gente. A gente, enfim, gostaria de continuar aqui. Sim, teria pano pra manga, né? Mas a gente pode deixar duas indicações de literatura para vocês. Esse primeiro livro aqui, Ritmos da Graça, de Mike Cosper, Como a Adoração da Igreja Conta a História do Evangelho. Esse livro aqui é um livro que virou um queridinho da Doutrinarte, né? Esse livro aqui é um dos melhores livros que nós temos em português, que reúne de uma maneira introdutória, mas assim, bem ampla, né, a respeito dos principais aspectos da adoração cristã, em uma única obra, né? Basicamente, o Michael Cosper vai desenvolver um pouco de uma teologia bíblica da adoração, e à medida que ele vai desenvolvendo isso, ele vai aplicando aos aspectos mesmo da adoração em geral, né, como a nossa adoração comunitária. Ele vai dar algumas dicas práticas ao final também, a respeito de alguns pontos, até mesmo de música, de repertório, de coisas do tipo. Mas é um livro que, para você que é líder de ministério de música na sua igreja, para você que é pastor, ou para você mesmo que quer crescer na sua espiritualidade aqui e amadurecer a sua adoração numa perspectiva saudável e cristã de fato, essa é uma ótima pedida. Ritmos da Graça, como a adoração da igreja conta a história do Evangelho. O que você tem para dizer para nós aí, Samuca? E tem esse daqui, um livro mais famosinho, né, publicado pela Thomas Nelson, Louvor, Análise Teológica e Prática. É organizado, na verdade, pelo Carson e pelo Timothy Keller. Tá? Tem participação de outros, do Ken Rose, do Mark Ashton. É um livro muito interessante. Ele, na verdade, vai trabalhar alguns artigos, né, na verdade, escritos sobre esses autores, falando sobre louvor, sobre liturgia, e o que eu acho muito interessante nesse livro. Além de ter um capítulo do Keller aqui que eu acho sensacional, né, que vai falar dessa questão
globalizada da adoração, vale a pena, acho que é o capítulo que eu mais gosto do Sim, livro, eu também. mas ele tem exemplos de liturgias, o que eu acho muito bacana. Então ele vai trabalhar, e ele vai apresentar, é difícil para vocês verem aqui, mas ele vai montar uma liturgia mesmo, né? Então tá aqui, ó, um exemplo de culto, então com o hino colocado, as palavras, a oração, as inserções, né? Isso aqui, a ideia não é que você copie isso, mas que você se inspire para criar suas liturgias de acordo com o seu contexto de igreja. Tá? O Ritmos da Graça também, no final, ele vai trazer alguns exemplos disso. De aberturas de culto. É bem bacana. Tá? Então, até como conectar o sermão com as músicas cantadas, com as orações iniciais, né? Fazendo aquilo como o Felipe falou anteriormente, tendo a liturgia intencional. Então, montando algo que realmente que vai trazer uma coesão de sentido. Intencionalidade. Né? De tudo que vai acontecer no culto. Então, se a pregação é sobre tal texto, então a gente vai procurar um salmo, de repente, no início, ou outro texto bíblico, que vai, de alguma maneira, dialogar com isso. Perfeito. As canções que vão dialogar com aquilo. E aí, por quê? Porque as pessoas elas vão ser inseridas, né, toda a comunidade vai ser inserida dentro de um contexto. E aquilo vai fazer muito mais sentido. Quando o sermão vier, não vai ser. A pessoa já cantou uma música que tinha a ver com aquilo, já fez uma oração que tinha a ver com aquilo. Então a absorção do sermão se torna até mais efetiva. Né? E a pessoa vai conseguir ir para casa. A gente costuma falar, às vezes a pessoa não lembra muito do sermão, mas lembra da música. Só que então, se a música tem a ver com o sermão, ela vai ajudar a pessoa a lembrar do sermão. Exatamente. Então, perfeito. Isso vai ajudar bastante também. Então, esses 2 livros vão te ajudar nisso daí. Bem, certo? Valeu, pessoal! Se você gostou desse nosso segundo episódio aqui, deixa nos comentários aí suas reverberações, aquilo que talvez você discordou, vamos começar um diálogo saudável, sim, crente, em paz. Mas diz aí o que você achou. Se você puder, nos ajude compartilhando com seus amigos aí, com o seu Ministério de Louvor. Inscreva-se aqui no nosso canal. Vamos subir isso aí, vamos divulgar para que, enfim, nossas discussões aqui possam, em alguma medida, abençoar não só você, mas, enfim, todos aqueles que necessitam aí, né, pensar liturgia, pensar culto. E não se esqueçam, Doutrinarte, Academia Cristã de Teologia, Cultura e Arte, está aqui para abençoar a sua vida e glorificar o Senhor Jesus. Siga a gente lá nas redes sociais também, estamos lá no Instagram. Isso aí. Tá? Para vocês vão ter acesso a informações ali. Então, se inscreve no canal, siga a gente, ativa o sininho e Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu.